A espera durou quase 2 anos, mas a paciência da estudante de jornalismo Blenda Marques foi fundamental para a conquista de um passo importante em sua carreira profissional: o estágio. Atividades como redação, edição, fotografia, monitoramento da imprensa e das redes sociais fazem parte da rotina da estagiária e representam a oportunidade de qualificar a formação por meio de contato direto com a realidade da profissão. No sentido de que realmente pega essas coisas que a gente vê no curso e que às vezes a gente só tem essa ideia assim bem teórica de como são feitas, né? E na prática você pega aquelas pequenas dificuldades que vão aparecendo. Então, tipo, eu sou uma pessoa muito tímida e no começo eu não conseguia nem andar assim na frente, naquelas primeiras fileiras para fazer fotografia durante o evento, além de desenvolver algumas habilidades também. Por exemplo, fotografia. É claro que a fotografia institucional é um pouco mais limitada, porque é mesmo que sempre a mesma coisa assim que você vai fazer, mas você não deixa de estar exercitando o seu olhar, ou então na produção de peças gráficas você acaba exercitando também o seu olhar estético, que são coisas que ajudam, né? E também no lidar com as fontes, como chegar às fontes, são coisas que você vai gradativamente se adaptando e melhorando cada vez mais. A experiência de Blenda não é um caso isolado. Ela faz parte de um universo de pessoas que movimentam o mercado de trabalho e educação no país. Segundo dados da Associação Brasileira de Estagiários, no Brasil existem cerca de 1.200.000 estagiários, sendo 275 mil no ensino técnico e 975 mil no ensino superior. Para instituições de integração como o CAA, Centro de Integração Empresa-Escola, esses números representam muito mais do que estatísticas. Eles significam uma ponte para a evolução profissional e pessoal dos estudantes. Esse início da carreira profissional fala muito também sobre a continuidade da vida profissional desses estudantes, né? Que hoje são estudantes, são jovens, mas daqui a um tempo eles serão profissionais. Então é necessário canalizar todas as energias e as informações para um processo de formação que seja positivo. Mas para que esse processo seja de fato positivo, a estrutura por trás do crachá precisa ser rigorosa. A obrigatoriedade de uma supervisão técnica e de uma orientação pedagógica, além do respeito à carga horária definida no termo de compromisso, são elementos indispensáveis no estágio, definido pela Lei 11.788 de 2008 como um ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho. Trata-se de um contrato de trabalho solene, atípico, e que se você fugir daquelas solenidades, você transforma automaticamente o estágio em vínculo de emprego. Isso meio que trouxe uma espécie de sinal amarelo para quem queria contratar estagiário como mão de obra barata. Então, se você quiser utilizar o estagiário como dublê de empregado, você corre sério risco, com base na lei, em ter o vínculo de emprego reconhecido. Então, a lei foi muito importante nesse sentido. Para assegurar que o direito do estudante seja respeitado, a Central de Estágio da UFES vai além da gestão de documentos. Então, durante o percurso, o trajeto dele, a trajetória dele dentro do campo de estágio, a Central de Estágio também está nesse contato ainda com o estudante. Até mesmo, quando há alguma denúncia, de tipo, eu sofri assédio no meu ambiente de estágio. O meu plano de atividades tem que não está sendo cumprido, pela concedente. Então a gente não é só aquele setor simplesmente que a gente só prepara o termo de compromisso de estágio, que é um documento extremamente importante e necessário, e a gente só prepara esse documento para o aluno ir para o campo de estágio. Não, a gente também tem esse acompanhamento, ao longo da trajetória do discente no seu campo de estágio. Ainda que as instituições fiscalizadoras atuem como a primeira barreira contra as irregularidades, nem sempre elas deixam de existir. O Ministério Público do Trabalho em Sergipe recebe uma variedade de ocorrências relacionadas ao descumprimento das regras do estágio. Existe desde o excesso de jornada, que é ilegal e não pode acontecer, porque o estágio é uma atividade complementar da atividade de ensino. Então, quando você realiza sobre a jornada, horas extras no estágio, você está perdendo o tempo que devia ser destinado ao ensino. Um outro problema muito grave é a existência de empresas que, infelizmente, tentam utilizar o estágio como mão de obra barata. Então ele contrata como estagiário, mas não existe um plano pedagógico no estágio.
Você não atua no estágio na prática, vinculado à atividade que lhe trouxe para aquele estágio. Então, por exemplo, você faz um estágio em jornalismo, mas você acaba trabalhando como auxiliar administrativo dentro do lugar. Isso é um estágio com manifesto de desvio de função e que, pela Lei 11.788, se converte em vínculo de emprego. Basta que o estagiário decida mover uma ação na Justiça do Trabalho. O estágio, portanto, cumpre um papel fundamental como ferramenta de formação, desde que as regras sejam respeitadas. Nesse sentido, o sucesso dessa jornada depende da via de mão dupla, do compromisso da empresa em garantir as condições necessárias e da consciência do aluno em se posicionar como aprendiz. Você tem o direito de errar no estágio porque você está ali para aprender com os profissionais que já são formados, já são profissionais, né, na área. E abre um leque de oportunidades que a gente, quando realmente a gente for entrar no trabalho, no mercado de trabalho, a gente tem muito mais oportunidades e a gente se arrisca mais a sair da bolha. Então, eu acho extremamente necessário a gente ter o estágio e extremamente necessário a gente também se arriscar e também para poder sair da nossa bolha, da nossa zona de conforto e ir para outras áreas.